Em meio ao caos da cidade, dois destinos se cruzaram. Ela, uma garota rica com o mundo aos seus pés. Ele, um garoto de rua, invisível para todos. Um simples ato de bondade os uniu por um instante, sem que soubessem que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. Anos depois, o destino os colocaria frente a frente novamente. Mas desta vez, em circunstâncias que ninguém poderia prever. A tarde estava quente e o ar carregava o cheiro de café e gasolina. O fluxo de pedestres seguia seu ritmo apressado, cada um mergulhado em sua própria vida. Sofia caminhava sem rumo, tentando escapar da rotina sufocante de sempre. Roupas caras, festas exclusivas, jantares luxuosos, tudo parecia sem propósito. Foi então que seus olhos encontraram algo diferente. Na calçada, encostado contra uma parede suja, um garoto observava o movimento ao redor. A roupa estava gasta, os pés descalços sobre o cimento áspero, e nas mãos ele segurava um pedaço de papelão, como se fosse um escudo contra o mundo. Ele não pedia nada, não estendia a mão. Apenas olhava com um silêncio que dizia mais do que qualquer súplica. Por um instante, Sofia hesitou. Poderia simplesmente seguir em frente, como todos os outros faziam. Mas algo dentro dela não deixou. Com um gesto quase automático, abriu a bolsa e tirou um sanduíche embrulhado. Caminhou até ele e se ajoelhou na sua frente, ignorando os olhares curiosos ao redor. Toma. Ninguém deveria passar fome. O garoto ergueu os olhos lentamente. Primeiro olhou para ela, depois para o sanduíche. A fome estava lá, evidente, mas algo mais forte o impedia de pegar de imediato. Por quê? A pergunta a pegou de surpresa. Porque eu quero. O silêncio se prolongou, até que ele finalmente pegou a comida. Não devorou de imediato. Comeu devagar, mastigando com cuidado, como se saboreasse algo que não sabia quando teria de novo. Sofia não conseguiu se mover. Ficou ali, sentada ao lado dele na calçada, como se aquele momento tivesse mais significado do que qualquer evento chique que já tivesse ido. E sem perceber, naquele instante, ela cruzava uma linha invisível, uma que mudaria tudo. A cidade continuava seu ritmo frenético, mas para Sofia, algo havia mudado. O rosto do garoto de rua ficou em sua mente mesmo depois de ter ido embora. Ele não era como os outros pedintes que já vira antes. Não implorava, não chorava, não culpava ninguém, apenas existia, como se já tivesse aceitado que o mundo não se importava com ele. No dia seguinte, sem perceber que fazia isso de propósito, ela voltou ao mesmo lugar. O coração acelerou quando viu que ele ainda estava lá, sentado no mesmo canto, com a mesma expressão de quem não esperava nada. Dessa vez, ela trouxe mais do que um sanduíche. Oi! A voz dela soou estranha, até para si mesma. Ele levantou os olhos reconhecendo-a, mas não disse nada. Ela se sentou ao lado dele sem pedir permissão. Entregou-lhe a comida, que ele aceitou sem hesitar. Você sempre fica aqui? Ele mastigou um pedaço antes de responder. Depende. Às vezes me deixam, às vezes não. Sofia sentiu um aperto no peito. A forma como ele falava, como se aquilo fosse normal, doeu mais do que esperava. E quando não deixam, eu vou para outro lugar. Ela franziu a testa. Como alguém podia viver assim, sem ter para onde voltar? Você não tem ninguém? O garoto parou de mastigar por um instante. Quando respondeu, a voz veio baixa. Não. O silêncio caiu entre eles, mas não. Era desconfortável. Sofia sentiu que ele não estava acostumado com perguntas, e menos ainda com alguém que realmente se importasse com as respostas. Depois de um tempo, ela se levantou. Talvez eu volte amanhã. Ele não disse nada, mas pela primeira vez, ela viu algo diferente em seus olhos. Algo que parecia um resquício de esperança. Naquela noite, Sofia percebeu que algo dentro dela tinha mudado. E talvez, sem saber, algo dentro dele também. Os dias passaram, e o
Encontro entre os dois se tornou uma rotina silenciosa. Toda tarde, Sofia voltava para aquele mesmo lugar, e toda tarde, Noah, como ele finalmente se apresentou, ainda estava lá. A princípio, ele falava pouco. Aceitava a comida, respondia suas perguntas com frases curtas e evitava contato visual. Mas aos poucos, as palavras começaram a fluir. Você já estudou? Ela perguntou certa tarde, observando a forma atenta com que ele lia as embalagens dos produtos que encontrava no lixo. Já, ele deu de ombros. Mas faz tempo. Gostava? Ele hesitou antes de responder. Sim, era a primeira vez que ele admitia gostar de algo. Então por que parou? Noah riu, mas sem humor. Difícil estudar quando você precisa se preocupar com o que vai comer. Sofia sentiu o peso daquelas palavras. Para ela, escola sempre foi uma obrigação, algo que seus pais esperavam que cumprisse sem questionar. Para Noah, era um luxo inalcançável. Ela queria dizer algo, oferecer ajuda, mas sabia que ele não aceitaria. Então, apenas ficou ali, ouvindo. A cada dia, Sofia conhecia mais fragmentos da vida dele, as dificuldades que enfrentava, os lugares por onde já havia passado, as pequenas alegrias que encontrava em coisas simples. E sem perceber, Noah também começou a conhecê-la. Não a Sofia das festas caras e dos jantares elegantes, mas a garota que sentia que não pertencia a esse mundo de luxo. Naquela tarde, pela primeira vez, Noah fez uma pergunta para ela. Por que você volta? A pergunta a pegou de surpresa. Porque eu quero, respondeu, da mesma forma que havia dito no primeiro dia. Mas agora, ambos sabiam que havia muito mais por trás daquelas palavras. Os encontros diários passaram a ser parte da vida de Sofia. Ela já não via Noah como apenas um garoto de rua, mas como alguém que, de alguma forma, fazia sentido no seu mundo. Mas nem tudo poderia continuar assim, sem consequências. Uma noite, durante o jantar na mansão da família Lancaster, seu pai a observava com um olhar afiado. Richard Lancaster era um homem que enxergava além das aparências. E algo em Sofia havia mudado. Você tem chegado tarde ultimamente. Ele comentou, cortando um pedaço de carne com precisão cirúrgica. Tenho saído para caminhar. Ele ergueu uma sobrancelha. Caminhar? Sozinha? Sim. E onde exatamente? Ela hesitou por um instante, mas sustentou o olhar. Pelo centro da cidade. O silêncio se instalou na mesa. Richard largou os talheres e cruzou os dedos, observando-a como se analisasse um investimento de alto risco. Você sabe que aquele lugar não é seguro, não sabe? Eu sei me cuidar. Ele sorriu de canto, mas o olhar não tinha traços de humor. Não duvido. Mas você não pertence àquele mundo, Sofia. Ela sentiu o estômago revirar. E se eu não quiser pertencer a este? Ele riu, mas dessa vez não havia nada de divertido no som. Todos têm um lugar. O nosso está aqui. E eu sugiro que não se distraia com coisas que não importam. Havia algo na forma como ele disse coisas que a fez estremecer. Ele não sabia sobre Noah. Ainda não. Mas Sofia sabia que não demoraria até que descobrisse. E quando isso acontecesse, ela não tinha dúvidas de que ele faria de tudo para apagar Noah da sua vida. Sofia não se afastou. Pelo contrário, depois da conversa com o pai, sentiu ainda mais necessidade de ver Noah. Como se estivesse lutando contra algo invisível, algo que tentava tirá-lo dela antes mesmo que tivesse chance de entender o que ele realmente significava. Mas o que ela não sabia era que Richard Lancaster já estava 2 passos à frente. Naquela noite, Noah estava sentado no mesmo canto de sempre quando percebeu 3 homens se aproximando. Não eram como os policiais que costumavam expulsá-lo das ruas. Suas roupas eram impecáveis, seus passos calculados. Ele já havia aprendido a reconhecer o perigo muito antes de sentir o cheiro dele. O mais velho do grupo parou à sua frente e o avaliou com um olhar frio. Você é Noah, certo? Noah não respondeu.
Apenas sustentou o olhar, tenso. O homem suspirou, tirando um lenço do bolso e limpando uma poeira invisível da manga do terno. O Sr. Lancaster manda lembranças. O soco veio antes que Noah pudesse reagir. Um golpe preciso direto ao estômago. O ar fugiu de seus pulmões enquanto ele caía de joelhos no asfalto. Outro chute veio, atingindo suas costelas. Ele tentou se levantar, mas foi segurado pela gola do moletom, forçado a encarar o homem mais velho. Eu sugiro que desapareça, agora, e nunca mais volte. A voz não carregava ódio, apenas uma frieza indiferente, como se ele não passasse de um problema a ser resolvido. Noah cuspiu sangue no chão, mas não disse nada. Ele sabia o que acontecia com aqueles que desafiavam homens como Richard Lancaster. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Noah fugiu. Não porque queria, mas porque não tinha escolha. E Sofia, ela voltou ao mesmo lugar no dia seguinte, mas Noah não estava mais lá, nem no outro dia, nem no outro. Noah havia desaparecido, sem aviso, sem explicação, como se nunca tivesse existido. A noite caiu sobre a cidade, trazendo consigo um vento frio que cortava as ruas escuras. Noah sentia a mudança no ar. Um tipo de alerta silencioso que sua vida nas ruas havia lhe ensinado a reconhecer. Algo estava errado. Ele se encolheu no canto de sempre, as costas pressionadas contra a parede fria, os olhos atentos ao movimento ao redor. Era apenas mais uma noite, igual a tantas outras. Ou pelo menos deveria ser. Os passos ecoaram antes que ele os visse. Diferentes dos passos apressados dos transeuntes ou do caminhar lento dos bêbados procurando um lugar para cair. Estes eram calculados, firmes, predatórios. 3 homens surgiram da escuridão. Não eram policiais. Suas roupas eram elegantes demais para isso, suas expressões implacáveis. Eles não estavam ali por acaso. O mais velho deles parou bem à sua frente, as mãos enluvadas segurando um lenço branco, como se estivesse preocupado em não se sujar. Seus olhos escuros pousaram sobre Noah com um misto de tédio e superioridade. Você é Noah, certo? Noah não respondeu. Seu corpo inteiro ficou rígido. O homem suspirou, como se esperasse aquela reação. Vamos facilitar as coisas. Ele inclinou a cabeça para o lado, estudando Noah. O Sr. Lancaster manda lembranças. O primeiro golpe foi tão rápido que Noah nem viu de onde veio. O soco atingiu seu estômago como uma marreta, roubando-lhe o fôlego. Ele caiu de joelhos ofegante, tentando recuperar o ar que parecia ter sido arrancado de seus pulmões. Não teve tempo. Um chute forte acertou suas costelas, jogando-o contra o chão. A dor explodiu em sua lateral, mas ele não gritou. Não daria esse prazer a eles. Uma mão firme o puxou pela gola do moletom, forçando-o a encarar o homem mais velho. Você precisa entender algo, garoto. A voz dele era calma, fria, sem qualquer traço de emoção. Algumas pessoas pertencem a lugares diferentes. Sofia Lancaster pertence ao mundo dela. E você... Bem, você não pertence a lugar nenhum. Os olhos de Noah queimavam de raiva, mas ele não disse nada. Sabia que não adiantava. Eu vou dizer isso. Uma única vez. O aperto em seu moletom ficou mais forte. Você vai desaparecer, agora, e nunca mais vai olhar para ela. Nunca mais vai cruzar o caminho dela. Nunca mais vai pensar nela. Noah rangeu os dentes, sua mente girando com as implicações daquela ameaça. Richard Lancaster não estava brincando. Ele queria que Noah sumisse. E se Noah não fosse embora, sabia exatamente o que aconteceria. Não com ele, com Sofia. Ele foi jogado no chão, o impacto forçando um gemido dolorido para fora de seus lábios. Os homens se afastaram, como se ele já não fosse mais uma preocupação. Considere isso um aviso. Da próxima vez, não seremos tão gentis. Os passos ecoaram na calçada, enquanto eles desapareciam na noite, deixando Noah ali,
caído, sozinho, o peito ardendo e a mente fervilhando. Ele sabia que não tinha escolha. Se ficasse, Sofia pagaria o preço. Com as costelas latejando e os pulmões ainda tentando puxar ar, ele reuniu o pouco que tinha e fugiu. Não olhou para trás. Não podia. Sofia desceu apressada do carro, o coração acelerado. Sentia-se ansiosa desde a noite anterior, como se algo estivesse errado. Seu olhar percorreu a calçada. Noah não estava lá. Seu estômago revirou. Ela esperou, olhando ao redor, como se ele fosse aparecer a qualquer momento. Mas o tempo passou. O café da esquina abriu. O trânsito começou a aumentar. Pessoas vieram e foram. E Noah não apareceu. Talvez estivesse em outro canto da cidade. Talvez tivesse dormido em outro lugar. Talvez... Os dias passaram. Ela voltou todas as tardes. No mesmo horário. No mesmo lugar. Mas a calçada onde ele costumava estar agora era apenas um espaço vazio. O silêncio gritava mais alto do que qualquer resposta. E no fundo, algo dentro dela sussurrava a verdade que ela não queria admitir. Noah havia desaparecido. E talvez ele nunca mais voltasse. Os dias passaram lentamente, cada um pior que o anterior. Sofia voltava ao mesmo lugar, no mesmo horário, esperando encontrar Noah. Mas a calçada continuava vazia. O silêncio da sua ausência era mais alto que qualquer barulho da cidade. Ela tentou perguntar para algumas pessoas da região, comerciantes que poderiam tê-lo visto, mas as respostas eram sempre as mesmas. O garoto? Não o vejo faz dias. Crianças de rua vêm e vão. Talvez tenha ido para outro canto da cidade. Sumiu, como todos somem. Nada, nenhuma pista, nenhuma explicação. Ela sentia no peito que aquilo não era uma simples mudança de rotina. Noah não apenas decidiu ir embora. Algo o fez desaparecer. Mas o quê? As dúvidas começaram a corroer sua mente. O olhar vago do pai no jantar daquela noite voltou à sua memória. O tom frio, a forma casual com que mencionou que certas coisas não importavam. Uma suspeita começou a se formar. E se... Não, seu pai não faria isso. Faria? Naquela noite, sentada na mesa de jantar, mal conseguiu tocar na comida. A voz de Richard soava distante enquanto ele falava sobre negócios, investimentos e reuniões. Ela não conseguiu mais segurar. Você fez alguma coisa com Noah? O silêncio. E caiu na mesa. O garfo de Richard parou no meio do caminho, antes de ele pousá-lo com calma sobre o prato. Ele ergueu os olhos, analisando-a como um predador que avalia uma presa. Quem? O coração de Sofia acelerou. Ele sabia exatamente de quem ela estava falando. Noah, o garoto que eu via todos os dias, ele sumiu. Richard inclinou-se levemente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Seu olhar era gélido, calculado. Sumiu? Ou finalmente entendeu? Seu lugar? Ela sentiu o sangue gelar. Você mandou ele embora, não mandou? Richard suspirou, pegando o guardanapo e limpando os lábios, como se estivesse entediado com a conversa. Eu apenas cuidei para que você não se distraísse. Com coisas sem importância. O estômago de Sofia revirou. Ele não é uma coisa. Claro que não. Richard sorriu, mas era um sorriso vazio. Ele é um problema. As mãos dela tremeram sob a mesa. O que você fez com ele? Ele balançou a cabeça levemente, como se ela fosse uma criança birrenta. Apenas deixei claro que sua presença não era desejada. O que ele fez depois? Bem, isso não me diz respeito. Sofia sentiu a garganta fechar. Ele realmente fez isso. Ele afastou Noah dela. E pior, sem qualquer remorso. A raiva subiu por sua pele como fogo. Ela se levantou da mesa abruptamente, empurrando a cadeira para trás. Você não pode controlar tudo na minha vida. Richard apenas sorriu. Minha querida, claro que posso. Sofia saiu antes que pudesse dizer algo pior. Naquela noite, enquanto segurava o lençol entre os dedos, percebeu que nunca havia sentido um ódio tão profundo antes e, acima de tudo, prometeu a si mesma uma coisa:
Se havia um jeito de encontrar Noah, ela encontraria. O tempo não esperava por ninguém. Os dias viraram meses. Os meses se transformaram em anos. Sophia Lancaster seguiu em frente, ou pelo menos tentou. Ela se formou, cumpriu todas as expectativas impostas pelo pai e se tornou uma jornalista respeitada. Mas, no fundo, uma parte dela nunca esqueceu Noah. Durante anos, procurou discretamente por qualquer rastro dele. Vasculhou abrigos, falou com assistentes sociais, buscou em relatórios de pessoas desaparecidas, mas era como se ele nunca tivesse existido. O vazio que sua ausência deixara nunca se preencheu por completo. E então, o destino agiu. Era uma noite chuvosa quando tudo mudou. Sophia dirigia de volta para casa depois de uma longa reunião. As ruas estavam molhadas, a visibilidade era péssima. Seus pensamentos estavam distantes, como sempre acontecia quando pensava demais no passado. Ela não viu o outro carro vindo. O impacto foi violento. O mundo girou. Os pneus derraparam no asfalto encharcado. O vidro estilhaçou em 1000 pedaços e a dor tomou conta de tudo. O gosto metálico de sangue encheu sua boca. O som abafado das sirenes ecoava ao longe. A última coisa que viu antes de a consciência sumir foram luzes piscando e vozes urgentes chamando seu nome. Quando abriu os olhos novamente, tudo era branco e frio. O cheiro de hospital a envolveu antes mesmo que pudesse registrar onde estava. As luzes fluorescentes brilhavam forte demais e sua cabeça latejava. Tentou mexer os braços, mas sentiu o peso dos fios e monitores presos ao seu corpo. Foi quando viu a silhueta ao lado da cama. Alguém em um jaleco branco, segurando uma prancheta, analisando os números no monitor ao seu lado. O coração dela parou por um segundo. Ela conhecia aquele olhar. A voz saiu fraca, mas carregada de anos de saudade, confusão e 1 milhão de perguntas não ditas. Noah! Ele congelou. Devagar, abaixou a prancheta e virou o rosto para encará-la. Os anos haviam mudado suas feições, endurecido seus traços, mas os olhos eram os mesmos. Um silêncio pesado pairou entre eles. E então, finalmente, ele respondeu. Oi, Sophia. O tempo pareceu parar. Sophia piscou algumas vezes, tentando ter certeza de que não era um sonho. O Noah diante dela era diferente daquele garoto que conheceu anos atrás. Seus traços estavam mais maduros, seu olhar mais sério. Mas ainda era ele. Ele que havia sumido sem deixar rastros. Ele que seu pai havia afastado. Ele que agora estava parado ali, como um médico. O choque e a emoção se misturaram na voz dela. É você. Noah prendeu a respiração, como se estivesse esperando que ela dissesse algo mais. Mas não precisava. Estava tudo ali, no olhar dela. Sophia tentou se mexer, mas um gemido de dor escapou. Noah deu um passo instintivo em sua direção. Não se esforce. Você sofreu um acidente. Ela riu sem humor, fechando os olhos por um momento. Um acidente. E o destino me jogou justo para você. Ele não respondeu. Os minutos se arrastaram no silêncio. Havia tanto para ser dito, mas as palavras pareciam não caber naquele quarto de hospital. Foi Sophia quem quebrou o silêncio primeiro. Onde você esteve? Noah desviou o olhar. Longe. Eu procurei por você. A voz dela saiu mais baixa agora, carregada de dor. Durante anos, ele engoliu seco. Eu sei. As emoções tomaram conta de Sophia e a raiva surgiu no meio da dor. Então por que nunca me procurou? Por que desapareceu? Noah passou a mão no rosto, suspirando pesado. Seu pai, ele me encontrou. Mandou que eu sumisse. Disse que se eu não fosse embora, algo ruim aconteceria. O coração de Sophia bateu forte. Ela sempre soube, sempre suspeitou. Mas ouvir a confirmação era como uma lâmina atravessando seu peito. E você simplesmente aceitou? Noah finalmente a olhou nos olhos. Eu fui embora para te proteger, Sophia.
Ela sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Você não tinha esse direito. Ele fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras o atingissem mais do que ele gostaria de admitir. Eu fiz o que achei que era certo. Sofia respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão dentro de si. E agora? Você acha que pode simplesmente reaparecer e fingir que nada aconteceu? Noah deu um passo para trás, como se estivesse ponderando aquela pergunta. Não, eu sei que nada pode apagar o que passou, mas eu estou aqui agora. Ela o encarou. E vai ficar? O silêncio entre eles foi diferente desta vez. Então Noah finalmente sorriu de leve. Sim, e pela primeira vez em anos, Sofia sentiu que algo dentro dela havia se encaixado de volta no lugar. O passado havia sido roubado deles, mas o futuro ainda estava ali, esperando para ser escrito. O silêncio no quarto do hospital não era mais de dor ou dúvida. Era o peso de anos perdidos, de perguntas finalmente respondidas e de uma história que, contra todas as probabilidades, ainda não tinha chegado ao fim. Sofia observou Noah, tentando gravar cada detalhe. Ele já não era o garoto que conheceu na calçada, mas de alguma forma ainda era o mesmo. O mesmo olhar intenso, o mesmo silêncio carregado de significado, o mesmo Noah que ela nunca esqueceu. Ela respirou fundo, sentindo a dor do corpo, mas também a leveza de saber que, apesar de tudo, ele estava ali. Então, e agora? A pergunta saiu baixa, mas cheia de significado. Noah não desviou o olhar. Agora, a escolha é sua. Sofia sabia que ele estava certo. Por anos procurou respostas. Por anos sentiu-se incompleta, roubada de algo que nunca deveria ter sido tirado dela. Agora, a verdade estava ali, diante dela. Não havia mais desculpas, não havia mais dúvidas. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de tudo que haviam perdido. Mas quando os abriu novamente, encontrou apenas uma certeza. Eu nunca quis que você fosse embora. Noah soltou um pequeno sorriso, o primeiro verdadeiro em muito tempo. E eu nunca quis ir. Sofia estendeu a mão e Noah a segurou firme. Era ali que tudo começava de novo. O destino os separou uma vez, mas agora, pela primeira vez, ele os deixava escolher. E dessa vez, eles escolheriam ficar. O proprietário disfarçado vai fazer um pedido em seu próprio restaurante e para rapidamente quando houve 2 meninos atrás dele. Ricardo Albuquerque adorava seu restaurante. O tempero do Ricardo era a joia da coroa da sua carreira, um lugar onde os sabores contavam histórias e cada refeição parecia um evento. Mas ultimamente, algo ali não parecia certo. As avaliações online eram ótimas, as vendas estáveis e a equipe parecia satisfeita. No entanto, Ricardo não conseguia afastar a sensação de que estava desconectado do coração do seu negócio. Então, ele decidiu fazer o que sempre fazia quando se sentia assim, se infiltrar. Desta vez, não como garçom ou cozinheiro, mas como um cliente comum. Com um moletom simples, calça jeans e um boné abaixado no rosto, ele entrou no seu próprio restaurante numa terça-feira chuvosa à noite. A equipe mal olhou para ele, só mais um cliente na correria do jantar. Ele se sentou num canto perto do fundo, observando o movimento. O restaurante estava animado, garçons passando entre as mesas com pratos de massa fumegante e bandejas de bebidas, casais cochichando nas mesas e famílias rindo e dividindo sobremesas. Ricardo sorriu. O tempero do Ricardo estava vivo e bem. Uma garçonete simpática se aproximou da sua mesa com um sorriso ensaiado, mas sincero. "Boa noite. O que vai querer para beber?" "Uma água, por favor", respondeu Ricardo, mantendo a voz casual. Não queria ser reconhecido ainda. "E me dá uns minutinhos para olhar o cardápio." A garçonete assentiu e saiu, e Ricardo abriu o cardápio que conhecia de cor. Mas o foco dele não estava nos pratos, mas sim na conversa ao redor. Essa era a chance dele de ouvir opiniões sinceras, de ver o restaurante pelos olhos de quem importava, os clientes. Justo quando começava a relaxar, ouviu vozes do lado da mesa de trás. 2 meninos sussurrando chamaram a sua atenção. "Será que a gente vai conseguir ver ele?" Um menino cochichou, a voz meio aguda e ansiosa, como se não estivesse acostumado com segredos. "Não sei", o outro respondeu, o tom mais firme. "Mas a mãe falou que é aqui que ele vem. Disse que ele tá sempre aqui." Ricardo aguçou os ouvidos. Quem será que eles estavam falando? Ele baixou a
cabeça, fingindo que olhava o cardápio, mas a atenção dele estava toda nos meninos. E se a gente for pego? O primeiro menino perguntou nervoso. Nem era pra gente estar aqui. A gente não vai ser pego. O segundo respondeu seco. Só precisamos descobrir quem ele é. Ricardo franziu a testa. Quem será que eles estavam procurando? O primeiro instinto dele era achar que eram crianças curiosas, talvez atrás de alguma celebridade local, mas a voz deles tinha uma urgência que incomodava. A Amy disse que foi culpa dele que tudo deu errado. O segundo menino continuou. Ela disse que se não fosse por ele, a gente não estaria vivendo assim. Ricardo se enrijeceu, o coração acelerando. Culpa dele? Ele se forçou a ficar quieto, mas apertava o cardápio com força. As palavras eram muito diretas e carregadas. Quem era essa pessoa que estavam falando? A garçonete voltou com a água dele, quebrando a concentração. Já decidiu o que vai pedir? Perguntou ela com um sorriso. Ricardo hesitou, olhando o cardápio sem realmente ler. Ah, me traz o prato especial da casa, respondeu. Ótima escolha, disse a garçonete anotando o pedido antes de sair. Assim que ela saiu, Ricardo se inclinou um pouco para o lado, tentando ouvir mais da conversa dos meninos sem chamar atenção. A mãe disse que ele arruinou a vida dela. O segundo menino murmurou. Que ele tirou tudo dela. Será que ele vai se importar se a gente falar com ele? Não sei, o outro respondeu, a voz dura. Mas eu quero ver ele. Quero ver o cara que fez a gente perder tudo. O estômago de Ricardo embrulhou. As palavras dos meninos o atingiram como um soco. Não estavam falando de qualquer pessoa. Estavam falando de alguém que eles culpavam pelo sofrimento da mãe. E o jeito que falavam com tanta amargura fez um calafrio percorrer a sua espinha. Será que estavam falando dele? Não fazia sentido. Ricardo se orgulhava de conduzir os negócios com integridade. Claro que ele teve que tomar decisões difíceis ao longo dos anos. Demitir funcionários que não rendiam, negociar duro com fornecedores, mas nada que justificasse essa acusação. Ou será que sim? As vozes dos meninos ficaram mais baixas, dificultando ouvir. Frustrado, Ricardo decidiu que não podia ficar sentado ali sem fazer nada. Precisava saber do que se tratava, mas confrontá-los diretamente parecia arriscado. Se realmente estivessem falando dele, revelar a identidade podia piorar a situação. Mas se ficasse quieto, podia nunca obter respostas. Ele respirou fundo e olhou para o canto de trás. Os meninos eram jovens, não passavam dos 13 ou 14 anos. Um tinha um cabelo cacheado que escapava do moletom, enquanto o outro usava um boné que cobria o rosto. Pareciam nervosos, olhando em volta, como se esperassem que alguém os expulsasse. Ricardo pensava rápido. Devia chamar a garçonete e perguntar sobre eles. Devia segui-los quando saíssem ou simplesmente virar e perguntar diretamente quem estavam procurando? Antes que ele decidisse, o menino do moletom se inclinou para perto do amigo. A gente só precisa esperar mais um pouco, disse ele. Se ele estiver aqui, vamos saber. A Amy disse que ele não se esconde. Ricardo prendeu a respiração. Não se esconde. As palavras pareciam um desafio, uma acusação direta. Ele se sentiu exposto, como se eles pudessem ver através do disfarce. O que ele tinha feito com a mãe deles? E por que tinham tanta certeza de que ele era o homem que estavam procurando? Ricardo não sabia as respostas, mas uma coisa era clara. Sua visita secreta tinha virado algo muito mais complicado, e ele não podia simplesmente ir embora agora. O coração de Ricardo acelerou. A visita secreta dele tinha se tornado algo pessoal, e ele precisava de respostas. As palavras dos meninos não saíam da sua cabeça. A Amy disse que ele arruinou a vida dela, tirou tudo dela. Quem era a mãe deles? Que ligação ela tinha com ele? Decidindo que não podia ficar sentado se perguntando, Ricardo ajeitou o boné, levantou e foi para o balcão perto da cozinha. De lá, ele podia observar os meninos sem ser notado. Enquanto esperava pela comida, chamou a garçonete que o atendeu. Ei, disse, mantendo o tom casual. Aqueles dois meninos lá atrás, eles vêm sempre aqui? A garçonete olhou por cima do ombro e balançou a cabeça. Não, acho que nunca vi eles por aqui. Por quê? Estão causando problemas? Não, nada disso. Ricardo respondeu rápido. Só curiosidade. A garçonete deu de ombros e saiu, deixando Ricardo sozinho com os pensamentos. Os meninos não pareciam encrenqueiros, mas os sussurros deles indicavam que estavam ali por algum motivo. E quanto mais ele ouvia as palavras deles, mais certo tinha de que estavam falando dele. Voltando para a mesa, Ricardo se sentou e voltou a observar os meninos. Eles ainda estavam conversando, as vozes baixas, mas intensas. Eu só queria saber por que ele fez isso, o menino do moletom falou. A Amy nunca conta a história toda. O menino do boné hesitou. E se não for ele? E se a gente pegou o cara errado? É ele sim, o outro insistiu. A Amy me mostrou a foto dele. É ele, com certeza. Ricardo prendeu a respiração. Viram a minha foto? O peito dele apertou, enquanto lembranças de anos atrás começaram a vir à tona. Rostos, nomes, momentos misturados na sua mente, mas nada se destacava. Quem podia ser a mãe deles e o que ela tinha
tinha falado dele. Incapaz de conter mais a curiosidade, Ricardo decidiu ir direto ao ponto. Levantou, respirou fundo e foi para a mesa dos meninos. Enquanto se aproximava, eles ficaram tensos, os olhos arregalados encontrando os dele. Oi, Ricardo falou suavemente, colocando as mãos nos bolsos para não parecer ameaçador. Não pude deixar de notar que vocês dois parecem meio aflitos. Tá tudo bem? O menino do moletom endireitou a postura, o rosto endurecendo. Tá tudo bem, respondeu. Ricardo assentiu, fingindo não notar a hostilidade na voz do garoto. Que bom. É que eu ouvi vocês mencionando alguém que talvez esteja por aqui. Estão procurando alguém? Os meninos trocaram olhares. O do boné começou a se mexer nervoso. O do moletom deu de ombros. Por que você se importa? Perguntou na defensiva. Ricardo hesitou. Como ele lidaria com isso sem se revelar? Decidiu ter cuidado. Eu só pensei que podia ajudar. Se vocês estiverem procurando alguém, eu posso conhecer a pessoa. O menino do moletom estreitou os olhos, estudando o rosto de Ricardo. Então, como se uma ficha tivesse caído, a expressão dele mudou. Espera aí, disse lentamente. Você me parece familiar. O coração de Ricardo afundou. Ele forçou um sorriso sem graça. Muita gente diz isso. Devo ter um rosto comum. Não, o menino insistiu, a voz subindo. É você. Você é o Ricardo Albuquerque. O segundo menino soltou um suspiro de surpresa, o rosto ficando pálido. É sério? É ele mesmo? Ricardo sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Não adiantava negar agora. Sim, ele admitiu. Sou o Ricardo Albuquerque. Mas como vocês sabem quem eu sou? O menino do moletom olhou para ele com raiva, os olhos verdes brilhando de fúria. Por causa do que você fez com a nossa mãe. Ricardo piscou, surpreso. A mãe de vocês? Desculpa, mas eu nem sei. Sabe sim. O menino o interrompeu, seco. Ângela Campos. Lembra dela? O nome atingiu Ricardo como um raio. Ângela Campos. A mente dele voltou para muitos anos atrás. Uma jovem talentosa que trabalhou para ele como subchefe. Ela era cheia de paixão e ideias, ansiosa para deixar a sua marca na culinária, mas um dia pediu demissão repentinamente, sem dar nenhuma explicação. Ele não pensava nela há anos. Ângela, ele disse lentamente, o nome parecendo pesado na sua língua. Ela trabalhou aqui, não é? O queixo do menino se apertou. Não só trabalhou aqui, ela deu tudo para esse lugar, ajudou você a construir ele. E o que você fez? Você roubou dela, pegou as receitas dela e disse que eram suas. Você fez de tudo para que ela não conseguisse emprego em nenhum outro lugar. Ela contou tudo pra gente. Ricardo olhou para os meninos, a mente girando. Isso não é verdade, ele disse, a voz tremendo. Eu nunca... Por que ela pensaria isso? Porque é a verdade, o menino retrucou. Você arruinou a vida dela, arruinou as nossas vidas. O segundo menino, mais calmo e hesitante, finalmente falou. Ela disse que você tinha inveja dela, que não conseguia aceitar que outra pessoa brilhasse. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele vasculhou a memória, tentando entender o que aconteceu todos aqueles anos atrás. Será que ele tinha cometido erros? Será que estava tão focado em construir o sonho dele que não notou quando o de outra pessoa estava desmoronando? Eu preciso conversar com a mãe de vocês, Ricardo disse finalmente, a voz firme, mas calma. Se o que ela contou para vocês for verdade, eu preciso ouvir isso dela. Por favor, deixem eu falar com ela. Os meninos trocaram olhares desconfiados. Finalmente, o do moletom falou. Ela não tá aqui agora, mas se você quiser mesmo saber a verdade, vai ter que vir falar com a gente. Ricardo assentiu, o coração pesado. Então, eu vou. A chuva tinha virado uma garoa quando Ricardo chegou ao prédio modesto que os meninos tinham indicado. O lugar era velho, com a pintura descascada e calçadas rachadas. Um contraste gritante com o estilo de vida luxuoso ao qual ele havia se acostumado. Enquanto estava na varanda mal iluminada, Ricardo não podia deixar de sentir culpa. Se o que os meninos disseram era verdade, se a vida de Ângela Campos tinha desmoronado por causa dele, então ele devia a ela mais do que um simples pedido de desculpas. Ele devia a ela uma explicação. A porta se abriu e Jonas, o menino mais velho, estava lá, a expressão fechada. Você veio, disse ele, a voz misturando surpresa e desconfiança. Ricardo assentiu. Eu preciso entender o que aconteceu. Onde está a sua mãe? Jonas hesitou e, em seguida, deu um passo para o lado. Ela está na sala. Ricardo entrou, o coração batendo forte. O apartamento era pequeno, mas organizado, cheio de sinais de uma vida vivida com simplicidade, mas com cuidado. Fotos de família enfeitavam as paredes e um cheiro levemente floral pairava no ar. Os olhos de Ricardo se fixaram na mulher sentada no sofá, o rosto parcialmente obscurecido pela luz da TV. Ângela Campos, seus cabelos ruivos que antes eram vibrantes, estavam grisalhos e havia um cansaço nos seus olhos que não existia anos atrás. Mas ela ainda era inconfundivelmente Ângela, a mulher ambiciosa e determinada que um dia foi uma estrela em ascensão na sua cozinha
cozinha. Ângela, Ricardo disse suavemente. Ela olhou para cima, a expressão oscilando entre choque e ressentimento. Ricardo Albuquerque, ela disse, a voz fria. Não posso dizer que esperava ver você aqui. Ricardo se aproximou, a voz sincera. Ângela, eu não sabia que era você. Os meninos me contaram o que você falou sobre o que aconteceu. Eu preciso saber. Será que eu te machuquei tanto assim? Os olhos de Ângela se estreitaram e ela colocou o controle remoto de lado. Você não se lembra, não é? Perguntou ela, amargamente. Claro que não. Pessoas como você nunca se lembram. Ângela, eu não estou aqui para discutir. Ricardo disse, a voz falhando um pouco. Eu, honestamente, não me lembro de ter feito algo que pudesse ter destruído a sua vida. Por favor, me diga o que aconteceu. Ângela se recostou, cruzando os braços sobre o peito. Você quer a versão curta? Tudo bem. Você levou o crédito pelo meu trabalho. Todos aqueles pratos que fizeram o seu restaurante ficar famoso, a maioria deles era meu. Eu confiei em você, Ricardo. Achei que você estava me ensinando, me ajudando a crescer, mas você só estava me usando. Ricardo franziu a testa. Ângela, não é assim que eu me lembro. Você fazia parte da equipe, uma parte importante, mas eu nunca disse que o seu trabalho era meu. Ah, não? Ângela retrucou, a voz subindo. Então, por que todos os artigos sobre o tempero do Ricardo mencionavam o seu nome e só o seu nome? Por que você ignorava as minhas contribuições? E quando eu finalmente confrontei você, o que você fez? Você me colocou na lista negra. Ninguém me contratava depois que eu saí. O estômago de Ricardo embrulhou. Lista negra? Ângela, eu não fiz isso. Eu jamais faria. Fez sim, ela falou, a voz tremendo de raiva. Eu tentei trabalhar em todos os restaurantes grandes da cidade e todas as vezes fui rejeitada. Era como se alguém tivesse colocado uma marca no meu nome. Tive que deixar a área e agora estou aqui, mal me virando, trabalhando em um emprego que não chega nem perto do que eu era capaz. Tudo por sua culpa. O coração de Ricardo afundou. Ele não sabia de nenhuma lista negra, mas isso não queria dizer que não aconteceu. Ele pensou nos primeiros dias à frente do restaurante, dias cheios de pressão, erros e, sim, momentos de ambição egoísta. Será que ele tinha esmagado a carreira de Ângela sem querer, na busca pelo sucesso? Eu não sabia, Ricardo disse suavemente. Ângela, eu juro por tudo que é mais sagrado. Se eu soubesse, se eu tivesse percebido o quanto as minhas atitudes estavam te afetando, eu teria feito alguma coisa. Ângela soltou uma risada amarga. É tarde demais para isso, Ricardo. O estrago está feito. O silêncio caiu sobre a sala, o peso das palavras dela pairando entre os dois. Ricardo olhou para os meninos, que observavam do corredor, as expressões misturando raiva e confusão. Ele voltou o olhar para Ângela, a determinação tomando conta dele. Não é tarde demais, disse com firmeza. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso tentar consertar as coisas agora. Ângela, você é uma chefe incrível. Se você quiser, eu gostaria de oferecer um cargo no tempero do Ricardo, um cargo de diretoria, com o reconhecimento e o crédito que você merece. Os olhos de Ângela se arregalaram e por um momento ela pareceu vulnerável, pega de surpresa pela oferta, mas então a expressão dela endureceu novamente. Você acha que pode simplesmente comprar o meu perdão com um emprego? Perguntou ela, a voz tremendo. Não, Ricardo disse balançando a cabeça. Não se trata de comprar perdão. É sobre dar a você a oportunidade que você deveria ter tido desde o começo. Eu não posso apagar o que eu fiz, Ângela, mas eu quero ajudar você a voltar a fazer o que ama. Você não precisa me perdoar, mas por favor, pense a respeito. Ângela ficou olhando para ele, as emoções em conflito. Finalmente soltou um suspiro, os ombros relaxando. Eu não sei, Ricardo. Não sei se consigo confiar em você. Você não precisa decidir agora, Ricardo disse. Leve o tempo que precisar, mas, seja qual for a sua decisão, eu quero que saiba que sinto muito. De verdade. Pela primeira vez, a expressão de Ângela suavizou, ainda que levemente. Eu vou pensar, disse ela baixinho. Ricardo assentiu, sentindo um fio de esperança. Quando se virou para sair, a voz de Jonas o impediu. Ei, disse o menino, o tom menos hostil do que antes. Você está falando sério sobre ajudar ela? Ricardo voltou, encontrando o olhar de Jonas. Estou, disse sinceramente. A sua mãe merece isso e muito mais. Jonas o estudou por um momento e assentiu. Tá bom, a gente vai ver. Quando Ricardo saiu na chuva, sentiu uma estranha mistura de emoções. Culpa, alívio e um novo propósito. A estrada da redenção não seria fácil, mas ele estava determinado a percorrê-la. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções para Ricardo. O encontro com Ângela e os meninos o abalou profundamente. Não era só culpa, era um sentimento de responsabilidade. Ele tinha construído
conseguido o sucesso com base no trabalho duro dos outros, e embora nunca tivesse tido a intenção de machucar ninguém, sua ambição cega claramente tinha deixado vítimas. Agora, ele estava decidido a consertar isso. Ricardo estava no escritório do Tempero do Ricardo, olhando as anotações que tinha feito depois do encontro com Angela. Não podia mudar o passado, mas podia dar passos para reconhecer os erros e criar um futuro melhor para ela, para os filhos dela e para ele mesmo. A primeira ligação foi para um velho conhecido do ramo, o David. Preciso da sua ajuda. Ele começou, encostando na cadeira. Você se lembra da Angela Campos? A voz de David soou surpresa. Sim, claro. Ela era uma das chefes mais promissoras que eu já vi. O que aconteceu com ela? Ricardo hesitou. Aconteceu. Eu cometi erros e ela pagou o preço. Preciso consertar isso. David escutou em silêncio enquanto Ricardo explicava a situação. Bem, disse David por fim. Se você está mesmo falando sério, acho que o primeiro passo é contar a história dela. O ramo precisa saber do que ela é capaz. Ricardo assentiu. Era exatamente o que eu estava pensando. Obrigado, David. Desligando o telefone, Ricardo colocou o plano em ação. Ele entrou em contato com críticos gastronômicos, a mídia local e líderes do ramo, contando as contribuições de Angela para o tempero do Ricardo e destacando as suas habilidades. Ao mesmo tempo, ele trabalhou na criação de um novo cargo para ela no restaurante, um cargo de chefe de cozinha com total controle criativo. Uma semana depois, Angela entrou no Tempero do Ricardo pela primeira vez em anos. Ela não foi recebida com festa, mas com respeito silencioso. A equipe, muitos dos quais nunca a tinham conhecido, tinha ouvido a história dela por Ricardo. Olhavam para ela com admiração, reconhecendo o significado do retorno dela. Ricardo a encontrou na porta, a expressão sincera. Obrigado por vir, disse ele. Angela assentiu, com rigidez. Eu quase não vim, mas Jonas e o Ethan me convenceram a te ouvir. Ricardo sorriu. Os seus meninos são espertos. Você os criou muito bem. A expressão de Angela suavizou levemente. Eles são bons meninos e querem que eu seja feliz, mesmo que eu não tenha certeza se consigo confiar em você ainda. Eu entendo, Ricardo falou. E não espero que confie em mim de imediato, mas espero que me dê a chance de provar que eu estou falando sério. Angela seguiu ele até a cozinha, onde ele apresentou a proposta. O cargo de chefe de cozinha, total liberdade criativa e um reconhecimento público das suas contribuições para o tempero do Ricardo. Ele mostrou até mesmo um rascunho do comunicado de imprensa que ele planejava enviar para a mídia local. Angela leu tudo com atenção, o rosto impassível. Quando finalmente olhou para cima, os olhos brilhavam com lágrimas contidas. Eu nunca imaginei que um dia ouviria você dizer tudo isso, confessou ela. É muita coisa para assimilar. Eu sei, Ricardo disse. Leve todo o tempo que precisar para decidir, mas não importa o que decida. Eu quero que saiba o quanto lamento o rumo que as coisas tomaram. Angela ficou em silêncio por um longo momento. Então o surpreendeu estendendo a mão. Vamos ver se conseguimos fazer isso dar certo, disse ela. Ricardo apertou a mão dela, uma onda de alívio tomando conta dele. Eu não vou te decepcionar. O retorno de Angela para o tempero do Ricardo não foi sem desafios. Reconstruir a confiança levou tempo e as feridas do passado não cicatrizaram da noite para o dia. Mas, com o passar das semanas, a tensão entre ela e Ricardo começou a diminuir. Juntos, eles criaram novos pratos, misturando as ideias ousadas dela com as técnicas refinadas dele. O restaurante prosperou, recebendo elogios pelo cardápio inovador e a colaboração entre os dois chefes. Uma noite, enquanto o restaurante fervilhava de atividade, Ricardo entrou na cozinha e viu Angela parada perto do fogão, um sorriso no rosto. "O que te diverte?", perguntou ele. Angela olhou para ele, o sorriso se abrindo ainda mais. "Eu estava pensando em como nós chegamos até aqui. Se você me contasse há um mês que eu estaria aqui trabalhando com você, eu não acreditaria." Ricardo riu. "Sinceramente, nem eu. Mas que bom que você está aqui. O lugar parece completo agora." Angela assentiu, a expressão pensativa. "Não é perfeito, mas é um começo." Com o passar das semanas, Ricardo começou a ver o restaurante sob uma nova luz. Não era apenas um negócio, era uma comunidade, um lugar onde as pessoas se reuniam para criar algo maior do que elas mesmas. E o retorno de Angela o lembrou da importância de reconhecer e valorizar as contribuições de todos que ajudaram a construir essa comunidade. Jonas e Ethan se tornaram frequentadores assíduos do restaurante. A desconfiança inicial deles cedeu lugar à curiosidade e ao orgulho. Observavam a mãe prosperar no seu elemento, a confiança dela voltando a cada prato que ela criava. Uma noite, enquanto os meninos estavam sentados em uma mesa perto da cozinha, Ricardo se aproximou deles com um sorriso. "Sabem", ele falou, "a mãe de vocês
vocês é uma das melhores chefes com quem eu já trabalhei. Vocês deveriam ter muito orgulho dela. Jonas olhou para ele, a expressão séria. Nós temos, disse. Então, depois de uma pausa, acrescentou. E acho que estávamos um pouco errados sobre você. Ricardo riu, bagunçando o cabelo de Jonas. Eu aceito. Pela primeira vez em anos, Ricardo sentiu uma sensação de paz. Ele sabia que não podia apagar os erros do passado, mas também sabia que a redenção não era sobre perfeição, mas sobre tentar, aprender e crescer. E, enquanto observava Ângela e os filhos rindo juntos no restaurante que um dia foi a causa de tanta dor, Ricardo percebeu que a jornada estava apenas começando.